Pai querido, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor com ações de graças, com um coração grato ao Senhor, pelas tão grandes bênçãos do Senhor nas nossas vidas, pelo tão grande amor do Senhor, demonstrado por nós a cada dia, Senhor. E podemos nesta manhã, Senhor, bem dizer ao Senhor, o Senhor é digno, Senhor, de todos os elogios, o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração. Pai querido, a Ti toda honra, toda glória, Pai. E nesta manhã, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, para a honra e glória do Senhor, que tudo seja feito para a edificação dos santos nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bom dia. Mais uma manhã de domingo e nós podemos estar aqui para fazer memória do nosso Senhor, para este memorial, onde nós temos aqui os elementos. Nós temos o pão e nós temos o cálice. Esses elementos que nos falam da obra do Senhor ali na cruz. Fala do seu sangue derramado, do seu corpo que foi oferecido ali na cruz, em substituição a cada um de nós. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então essa era a sentença que havia sobre cada um de nós. Mas o nosso Senhor, ali na cruz, Ele nos substituiu. E nesta manhã estamos aqui para fazer memória dessa tão grande salvação, deste tão grande amor demonstrado pelo nosso Senhor ali na cruz. Aí nesta manhã eu quero compartilhar uma mensagem com os irmãos, o tema assentados em Cristo nos lugares celestiais. Aí o texto-chave, eu gostaria de ler dois textos nesta manhã. Efésios 2, 6 e 1 João 5, 19. Primeiro versículo, Efésios 2, 6, fala da posição que Cristo nos concede. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Essa é a obra do nosso Senhor. Agora nós vamos ver 1 João 5, 19. Esse versículo foi pregado ontem à noite, pelo nosso irmão Natalício, no estudo que ele tem feito, dessa primeira carta de João. E esse versículo ele faz um contraponto da nossa posição em Cristo. Diz assim, vamos voltar aqui, 5. Isso, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que nós vemos em Efésios 2, 6, nós vemos a nossa posição em Cristo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E aqui nós vemos a posição em que o mundo se encontra. Esse mundo, ele está sepultado. Esse termo jaz significa que ele está enterrado, ele está permeado pelo maligno. Satanás é o príncipe deste mundo e deste século. E nós, embora estejamos aqui por um breve tempo, mas o nosso lugar, nós já sabemos aqui a nossa posição, que o Senhor nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Não somos mais deste mundo, não pertencemos mais a este reino de trevas, porque hoje nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 2 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos revela essas verdades. É uma verdade profunda sobre a nossa identidade e sobre a nossa posição em Cristo.
nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. O nosso Senhor, Ele foi morto ali na cruz, mas Ele não permaneceu na morte. O nosso Senhor, Ele ressuscitou. E nós nos identificamos com Ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Essa, irmãos, é uma posição que nós temos em Cristo. Isto é uma verdade imutável. A nossa identificação com o nosso Senhor, tanto na sua morte como na sua ressurreição. E essa é a posição que nós temos em Cristo. O capítulo 2, ele começa descrevendo a nossa condição anterior. Qual que era a nossa condição anterior? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa que era a nossa condição anterior, antes de nós crermos no nosso Senhor. E nós estávamos seguindo o caminho deste mundo. E nós vemos que o curso deste mundo é um curso que é direcionado por Satanás. Ele que é o príncipe deste mundo. E nós, quando nós estávamos sem Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados, o que permanecia sobre nós era a ira de Deus. Era a justiça, o julgamento de Deus. Mas aí o nosso Senhor, Ele vem e nos muda de posição. Hoje nós estamos juntamente com Ele, assentado nas regiões celestiais. O versículo 4, vamos voltar para Efésios 2. Efésios, capítulo 2, o verso 4. A nossa condição antes de crermos no nosso Senhor era uma condição de mortos em delitos e pecados. Mas aí o verso 4 nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, aqui nós vemos uma mudança, uma virada gloriosa. O nosso Senhor, Ele vem e muda a nossa história. Mas por causa de quê? Por causa dos nossos méritos? Certamente que não. Aqui nos diz que o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Então, por causa da misericórdia do Senhor, essa virada gloriosa nas nossas vidas, ela acontece. E ela acontece na vida de todo aquele que se aproximar do nosso Senhor. Daquele que se entregar a Cristo, ele vai ter essa virada gloriosa na sua vida. Ele sairá deste mundo que jaz no maligno. Ele será transportado deste reino de trevas para o reino de luz, para o reino do nosso Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, a condição, ela diz aqui que, mas já somos, em realidade, ele nos fala não que seremos um dia, mas que já somos em virtude da nossa união com Cristo. Então essa condição de nós estarmos assentados com Cristo, aqui o verbo está no passado. Nós estamos, não é no futuro, no presente e no passado. Nós já estamos, essa é a nossa posição, estar assentado com Ele nos lugares celestiais. No passado, esse termo assentar, ele fala de autoridade, de posição. E nós sabemos que o nosso Senhor, Ele está sentado à destra de Deus Pai. E nós, juntamente com Ele, estamos nessa posição, assentados com Ele nessa posição exaltada. E isso deve impactar a nossa vida diária. Porque nós não pertencemos mais a esse mundo que jaz no maligno. Agora nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Corressurretos com Cristo. Essa é a nossa nova realidade. Nós que estávamos mortos
nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Da morte espiritual para a vida do nosso Senhor. Antes de Cristo estávamos espiritualmente mortos, separados de Deus. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas foi um ato que incluiu todos nós que cremos nele. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. É essa verdade que as Escrituras estão nos revelando, que fomos ressurretos juntamente com Cristo. E isso é uma verdade indissolúvel, não há como mudar. A nossa união com Cristo, somos participantes da sua morte e da sua ressurreição. E qual que é a implicação, irmãos, dessa nova posição que nós temos? Não somos mais prisioneiros do pecado. Hoje nós somos livres do pecado. Somos livres do mundo e do diabo. Fomos libertos e recebemos uma nova vida. Essa é a nossa posição. O nosso Senhor, Ele venceu a morte. Ele venceu os principados e potestades. E hoje Cristo, Ele está assentado nas regiões celestiais e nós estamos coassentados com Ele. Essa é a nossa nova posição. É uma posição de autoridade e uma posição de descanso. O nosso Senhor, Ele é o Senhor de toda a terra. O nosso Senhor Jesus é aquele que recebeu todo o poder e toda a autoridade. E nós, juntamente com Ele, nós podemos desfrutar das suas vitórias, da sua conquista, e nós podemos encontrar descanso para as nossas almas. Então aqui nós comentamos sobre a nossa posição, Ele nos fez assentar. Então essa é uma posição indissolúvel e que não vai mudar. O Senhor nos concedeu essa posição tão privilegiada. E hoje nós vivemos acima das circunstâncias do inimigo. A palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Que a obra do diabo é roubar, matar e destruir. E de igual forma, hoje ele não mudou, ele intenta contra as nossas vidas. Mas nós, nos lugares celestiais, nós podemos estar desfrutando da vitória do nosso Senhor. Vamos ver Efésios 6:12. Um pouco à frente. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui nós vemos também aonde que as batalhas se travam. Essas potestades, essas forças espirituais do mal, eles ficam o tempo todo intentando guerras contra as nossas vidas. Às vezes nós somos achados lutando contra as pessoas. Mas a nossa luta, irmãos, ela não é contra as pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual. É uma batalha espiritual. E qual que é a perspectiva celestial que nós vivemos nessa condição? Nós temos que vencer. Nós sabemos que Cristo, Ele já conquistou a vitória. Nós que estamos assentados juntamente com Ele, o que nós vamos fazer? Tomar posse da vitória do nosso Senhor. Essa é a nossa perspectiva celestial. Nós vamos, nas regiões celestiais em Cristo, nós vamos olhar para a circunstância de cima para baixo. Assim como Cristo vê, nós veremos as condições de batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós vamos ter condições de ver como Cristo vê.
Nós temos que manter nessa posição, assentado nas regiões celestiais. Aí nós vamos estar como o profeta Abacuque, acima das circunstâncias. Nós vamos andar altaneiramente, acima das dificuldades. E aí nós teremos condições de desfrutar da vitória do nosso Senhor. Então, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, esse, irmãos, é o fundamento da nossa esperança. O fundamento, a base da nossa fé é que tudo no Senhor nós podemos conquistar, porque Ele já conquistou. A vitória do Senhor, ela pertence a cada um de nós. Nós podemos desfrutar da graça do Senhor a cada dia. Nós podemos estar seguros no Senhor, estar em Cristo, né? Esse fundamento bem seguro, no qual nós temos a nossa salvação, no qual nós temos a nossa redenção, no qual nós temos o perdão dos nossos pecados e no qual nós temos a vida eterna com o nosso Senhor. Então essa, irmãos, é a nossa posição, é uma posição segura diante do nosso Senhor. Efésios 6:2 é um lembrete poderoso de quem somos e de onde estamos em Cristo. Essa é a reflexão que eu queria deixar com os irmãos nesta manhã. Essa verdade de quem nós somos e de onde nós estamos. Nós somos nova criatura. Em Cristo somos nova criatura. Então podemos passar a viver como um vitorioso, não como alguém derrotado diante das adversidades do nosso adversário. Certamente, Satanás é aquele que nos acusa diante do nosso Pai, mas nós temos o sangue que responde a toda acusação de Satanás. Aí nesta manhã nós estamos aqui para cear com o nosso Senhor. O Pai nos fez um convite para cearmos com Ele. E qual que é a condição para nós não participarmos desses elementos? Quando nós examinarmos a nós mesmos, se nós formos convencidos pelo Espírito Santo que nós temos algum pecado a confessar e a abandonar, esse é o momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então esse é o momento, irmãos, de nós nos voltarmos para o nosso Senhor. E se há algo que temos feito ou deixado de fazer, que o Espírito Santo falar conosco, devemos reconsiderar, devemos nos arrepender e assim comer do pão e beber do cálice. Aqui nesta manhã nós estamos aqui diante do nosso Pai Celestial. Aqui todos somos filhos de Deus. Há alguém aqui que não é filho de Deus nesta manhã? Todos nós já entregamos a nossa vida para o Senhor. Recebemos dele o poder de nos tornar filhos de Deus. Então, nesta manhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos cear com o nosso Senhor. Nós vamos examinar a nós mesmos. E assim nós vamos comer do pão e nós vamos beber do cálice. Até quando, irmãos? Até que o nosso Senhor venha. Então, hoje estamos aqui para fazer este memorial. E se o nosso Senhor não voltar durante essa semana, domingo que vem, estaremos aqui novamente, ceando com o nosso Senhor, fazendo memória da grande obra dele ali na cruz, fazendo memória do alto preço pago na cruz do Calvário. E assim, nós, nesta manhã, com o coração alegre, vamos participar dessa ceia. Vamos comer do pão e vamos beber do cálice. Pai querido, rendemos graças ao Senhor pela posição que o Senhor nos concede, de estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Graças te damos, Senhor, porque essa posição foi o Senhor quem nos concedeu. Não há mérito nenhum em nós. Os méritos são todos do nosso Senhor Jesus, que conquistou essa posição elevada para todos nós.
E nesta manhã, como filhos, nós queremos cear com o Senhor. Queremos fazer memória do Senhor, até que o Senhor venha. Senhor Jesus, bendito seja o teu santo nome. Senhor, damos graças pelo pão e damos graças pelo cálice. Amém, Senhor.